Pai do Senhor, meus amados. Amém? Vamos estarmos juntos mais uma vez. Quero já convidar você a fazer aquilo que até quando eu te convido para fazer, né? Mas a mensagem que te mandei hoje já pedi isso. Compartilha aí. Chama alguém para estar assistindo junto com você. Convida alguém que você gostaria que hoje assistisse o culto junto com você. Né? Às vezes, no nosso período normal de cultos, né, a gente convidava pessoas, poxa, vamos lá na igreja, vamos lá participar do culto com a gente, ouvir a palavra, ser abençoado lá por Deus, deixar Deus falar com você. E agora a gente tem essa oportunidade de forma mais fácil, com um cliquezinho que você dá, né, enviando aí a convocação para o culto, né, essa informação que eu mando para você dizendo que o nosso culto vai começar em alguns minutos. É só você clicar ali na setinha e escolher pelas fotos quem você quer, quem você gostaria que assistisse o culto hoje com você. Então, marque aí pelo menos 10 pessoas, para que possam ter a chance de hoje ser abençoado. Quem sabe essa pessoa está aguardando uma resposta do Senhor, precisa de algo da parte de Deus, está buscando falar com o Senhor, querendo ouvi-lo, e quem sabe não é hoje que Deus, através da palavra dele, vai tocar nesse coração, vai falar na vida dele. E quem sabe simplesmente por você ter feito uma marquinha na foto dessa pessoa hoje, quem sabe Deus não vai marcar a vida dela também, transformar a vida dela também. Então, faça isso. Não te custa nada, é só compartilhar, é só enviar, talvez até mesmo pelo zap, lá o link que eu te mandei, para que a pessoa possa estar acessando e participando junto com a gente, sendo abençoada também. Nós vamos dar início ao nosso culto de hoje. Eu quero pedir à irmã Flávia que ore para nós darmos início e apresentando a nossa vida, nós que estamos aqui e você que está aí também do outro lado, nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Senhor Deus amado, graças te damos, a Deus, podemos estar reunidos, Senhor, na Tua presença, Senhor. Queremos apresentar, Deus, como uma oferta agradável diante de Ti, Senhor, nessa noite. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, todas as nossas falhas, ó Deus. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão, ó Pai. Em cada canção, ó Pai, que será cantada nessa noite, nós queremos, ó Pai, honrá-lo e exaltá-lo neste lugar. E que o Senhor possa fazer grandes coisas, Senhor, nessa noite. Que o Senhor possa curar, que o Senhor possa libertar, que o Senhor possa salvar nessa noite. Ministra em nossos corações, ó Pai, o que eu te peço e já te agradeço no nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você a adorar o Senhor com a gente, a dizer que Ele é digno de ser adorado, a dizer que Ele merece toda adoração. Há uma frase que nós tantas vezes ouvimos e falamos nesses anos aí diante do Senhor. Tantas vezes nós ouvimos e repetimos que só o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a adoração, tudo que nós temos para oferecer. Só há uma pessoa digna de receber isso tudo. E essa pessoa é o Senhor. Só o Senhor merece isso tudo. Ele merece ser adorado. Por que Ele merece? Merece por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz, por tudo que Ele tem nos dado. Ninguém nesse universo a gente vai encontrar que mereça a adoração como o nosso Deus. Eu quero te convidar a adorá-lo, a simplesmente declarar isso, dizer que digno é o Senhor de receber essa adoração. Vamos agradecer a Ele. Pelo preço que pago, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Deus escravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Diga conosco que é digno. Digno é o Senhor,
digno é o Senhor. Pelos cravos em suas mãos, Pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Ele é digno. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Tá vendo por que ele é digno? Ele não só é digno por causa do sacrifício dele no nosso lugar. Ele não é só digno porque ele enfrentou dores que nós deveríamos enfrentar, por causa dos cravos nas mãos dele, dos pés. Não é só por causa disso. Ele é digno também porque ele venceu a morte, aquela que ninguém poderia vencer. Quantas mortes têm acontecido nesses dias? 65.000 pessoas morreram dessa enfermidade. Quanta gente está apavorada com medo da morte, mas o Senhor, Ele venceu a morte. E por causa disso, a gente crê numa vida eterna junto com Ele. Ele é digno de ser adorado, Ele merece ser adorado. E nós queremos continuar fazendo isso, porque Ele é digno. Nós vamos cantar mais uma canção que diz que esse Deus que é digno, que é maravilhoso, que é poderoso, Ele, se nós nos humilharmos diante dEle, Ele é aquele que vai atender o nosso clamor. E se nós nos humilharmos diante dele, Ele é aquele que vai olhar para nós com um olhar de amor. Ele não vai nos tratar com indiferença, Ele não vai nos deixar no vácuo, não vai deixar a gente de lado, não vai nos desprezar, apesar de ser tão grande e de ser digno de ser adorado por toda a humanidade. Toda a criação adora ao Senhor, tudo que Ele criou. E nós vemos essa realidade de que Ele, com toda essa glória, mesmo assim, quando a gente se humilha diante dEle, Ele se volta para nós e Ele age em nosso favor. Nós vamos cantar essa canção que diz que Ele está nesse lugar e que nos ouve, e quando a gente se humilha, Ele nos atende.
eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Vamos dizer mais uma vez nesse lugar. Nesse lugar, tu és real. Diga isso com fé. E na sua casa ele é real também. Por me entregar totalmente. Deixa o Senhor te tocar nessa noite. O teu toque abrir os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender. Então se unir. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor, ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Eu sei que você crê nisso, querido. Eu sei que você acredita nisso. Que esse Senhor ele está te ouvindo hoje. Se você se humilhar, se você orar, se você clamar, todo o seu coração. Que esse Deus hoje vai te ouvir. Ele vai estender a mão na tua direção, na direção aí da tua casa. Deus vai te abençoar. Deus vai mudar o rumo da sua história. Deus vai mudar a tua família. As coisas vão mudar em nome de Jesus. Basta você crer nesse Deus. Ele é tudo que você precisa. Ele é a tua fonte, ele é a tua herança. Tudo que você tem necessidade está nele. Tudo. Minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Minha fonte,
minha colheita, minha herança. Às vezes a gente canta e não se dá conta do que a gente está cantando. O Senhor Jesus, Ele é a solução para tudo. Como eu disse aqui, para tudo que você precisa. Se você não encontra mais algumas coisas dentro de você, se você procura na sua vida e já não tem mais, se a alegria foi embora, você já não tem mais alegria, não tem mais motivo de sorrir. Se te falta hoje o amor, se te falta hoje pessoas que se preocupem com você, se hoje você se sente sozinho, isolado, se essa quarentena só piorou a sua situação, se antes você já se sentia em solidão, agora só piorou, tudo que você acha assim, isso eu não tenho, falta na minha vida. Se te falta coragem, se te falta ânimo para levantar de manhã, para lutar, para correr atrás, se te falta esperança, tudo que falta em você, Ele é a fonte que você precisa. Essas coisas todas você vai encontrar no Senhor. Ele vai te dar aquilo que você não tem. Ele é a fonte que jorra para a vida eterna. Ele é aquele que vai te preencher. Se você tem algo que você anseia alcançar, conquistar, que você possa colher, Ele é a tua colheita. Aquilo que você almeja alcançar, que você busca, que você quer colher dessa vida, você tem plantado, se esforçado, a sua colheita, quem vai te dar é Ele também. Ele é a sua colheita. E Ele é a tua herança. Para você que tem vivido agoniado com o seu futuro, como vai ser. Você que está com medo da morte, para você que está no meio dessa situação toda aflito, não sabe como vai ser daqui para frente. O Senhor é aquilo que a gente tem. Ele fala que a melhor coisa nós encontramos que foi Ele. Ele é a nossa herança. Talvez não tenhamos coisas que sonhamos ter, talvez coisas que colocaram na nossa cabeça que são importantes. Um carro do ano, uma casa na praia, isso, aquilo e aquilo outro, sonhos de viagem, tantas coisas que na verdade hoje a gente percebe não valem nada. Mas Ele é a nossa herança, o nosso futuro está nas mãos dEle. Ele tem um lugar reservado para você no céu. Ele vai passar a eternidade do teu lado. Ele é o teu presente. O melhor presente que você poderia receber, a tua herança, é esse Jesus também. Tudo que você precisa, você tem nele. E eu tenho certeza que o Senhor vai transformar a sua vida, se você entender essa realidade que nós cantamos. Se humilhe diante dele. Nós vamos cantar uma outra canção, uma canção antiga essa, lá de trás, estilo Live Saudade, né? Nós até cantamos na Live Saudade. Louvor que diz restitui, que fala dos planos que foram embora, dos sonhos que se perderam, né? E agora a gente olha para uma realidade tão difícil, né? E a gente olha totalmente fora daquilo que a gente planejou, mas o Senhor Ele vai restituir tudo aquilo que foi sonhado, que foi planejado, tudo aquilo que Ele planejou para nós. Ele, em nome de Jesus, vai agir na sua vida. Foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é o tudo que não morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante do chão, erga um clamor. Eu quero de volta o que é teu, sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva nas águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é tudo que não morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é teu, sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui
o tempo que roubado foi, não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Venha, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva nas águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Eu sei que o nosso Deus tem poder fazer isso. Tem poder para fazer muito mais do que isso. Talvez você se ache ferido, você se ache uma pessoa que foi marcada pela vida, pela dureza dessa vida. Talvez tenham sido injustos com você, tenham te julgado, tenham te apontado, e isso fez uma ferida no seu coração que nunca cicatrizou. Anos se passaram e você continua se sentindo mal quando você fala de Jesus, de Bíblia, de Evangelho, de igreja. O Senhor, Ele quer hoje colocar esse remédio nele na sua ferida. Ele quer te sarar, Ele quer te curar, Ele quer te trazer de volta, Ele quer restituir tudo aquilo que Ele um dia começou a fazer e por causa de uma situação você deixou tudo ir por água abaixo. O Senhor, Ele quer colocar as coisas no lugar em nome de Jesus. Amém? Eu quero cantar aqui a nossa última canção dizendo com alegria que nós temos motivo para agradecer ao Senhor que se lembrou de nós, que não nos deixou no deserto lá para morrer, mas que nos trouxe para perto dele e resolveu transformar a nossa vida, a nossa história. Quer fazer isso com você também? Vamos lá, vamos dizer: eu te agradeço, Deus. Vontade de chamar você para bater palma, vamos lá, as palmas. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo seu favor. É o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Vamos dizer mais uma vez: eu te agradeço. Vem com a gente. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo seu favor. É o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não só no mundo, não. A honra
vamos estar entregando a irmã Nonata nas mãos do Senhor. Ela tem hoje uma palavra de Deus para você. Então receba em nome de Jesus, esteja atento. Amado, eu sei que você está na sua casa. Eu sei que você está aí na sua liberdade, né? Mas que você entenda, você está num culto. Então, preste atenção agora à voz de Deus. Deixe o resto de lado. Largue as coisas que você pode estar mexendo. Eu esses dias estava assistindo em casa e eu estava cheio de coisa para resolver dentro da igreja, anotando algumas coisas. E aí eu parei na hora do culto e estava anotando. E ouvindo. Parei de olhar para a tela e fiquei ouvindo o que eu estava sendo dito, como eu costumo fazer, né? Quando eu estou ouvindo, eu faço minhas anotações, mas eu estava anotando outra coisa. Eu estava ali anotando no caderno, ali no escritório, a gente via no computador, e eu estava ouvindo só, mas fazendo minhas coisas, eu estava distraído. E quando eu me toquei da história, eu falei, olha só, eu estou em casa hoje, estou fazendo o contrário, tá vendo? Larguei tudo, eu falei, é culto. E fiquei lá do lado da minha esposa, prestando atenção no que estava sendo dito. Preste atenção na palavra. Ouve, porque hoje pode ser uma noite muito especial. A noite que o Senhor resolveu falar com você e transformar a sua carreira. Talvez você que já é crente, sim, está assistindo hoje e está passando pelas suas situações, é algo seu, você não dividiu com ninguém, mas Deus sabe. E quem sabe hoje, Deus não quer usar a serva dele para falar exatamente com você e mudar o rumo das coisas. Então esteja atento à voz de Deus. Você conhece a voz do Senhor? Ouça. E se for Ele falando ao seu coração, atenda em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, está aqui a tua filha, Senhor, a palavra que o Senhor já ministrou ao coração dela. Está aqui diante de Ti também, não só nós que estamos aqui, mas quem está do outro lado da tela, Senhor, pronto para Te ouvir. Estamos aqui, já Te adoramos, Senhor, já oramos, e agora nós queremos ouvir a Tua voz. Fala nesse lugar, Senhor, que essa casa chegue a Tua palavra, que lá no trabalho onde Teu filho está, Tua filha está, talvez ainda até no transporte, mas que onde estiver, que o Senhor tenha liberdade para falar a esse coração e fazer e operar tudo aquilo que o Senhor sabe que essa pessoa precisa, Senhor. Aquilo que o Senhor quer realizar nessa vida, faz. Usa a Tua palavra, usa a Tua serva, Senhor, e faz tudo o que o Senhor quiser, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, a paz do Senhor, a paz do Senhor, que o Senhor Jesus tenha liberdade nessa noite de falar aos corações, como foi orado, e que você encontre nele a resposta, o refúgio, a esperança, e que em nome de Jesus ele possa nos conduzir na verdade dele. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Salmos, no Salmos de número 90, nós leremos apenas o versículo. Com certeza esse versículo é muito conhecido. Eu, particularmente, é um versículo que eu gosto muito de usar, principalmente quando eu estou completando ano, né, fazendo aniversário. Então é um versículo que eu uso muito. E eu tenho certeza que você também conhece, que você pelo menos alguma vez já ouviu falar esse versículo. E está assim, diz assim a palavra do Senhor. Salmo de número 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Esse salmo não foi escrito por Davi. Salmos são canções, orações que eram feitas pelo povo do Senhor em momentos de alegria, em momentos de dúvida, em momentos de tribulação. O povo do Senhor sempre tinha uma oração, um salmo a declamar ao Senhor. E esse salmo foi escrito por Moisés. Se especula aí que no final do período dos 40 anos, né, de peregrinação de 40 anos, antes um pouco dele ser recolhido. E eu quero meditar com os amados nesse versículo hoje. E eu quero meditar sobre 2 pontos. O primeiro ponto,
que diz, é a primeira parte do versículo que fala: ensina-nos a contar os nossos dias. E a segunda parte que diz, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Então eu quero falar sobre contagem de dias e coração sábio. Mas para podermos entender o que o servo do Senhor está falando aqui nesse versículo, nós não podemos isolá-lo. Nós temos que entender, analisar o contexto desse versículo, entender o que vem antes desse versículo. Do versículo 1 ao versículo, até o versículo 11, se destaca duas coisas que nós não podemos ignorar ao analisarmos o versículo 12. A primeira coisa que se destaca anteriormente a esse versículo é a soberana eternidade de Deus. A eterna soberania do Senhor. E a segunda coisa que se destaca é a fragilidade humana. Primeiro eu vou falar um pouco sobre essa fragilidade humana que está tão latente, tão patente diante de nós, que nos últimos dias nós temos sentido ela tão perto de nós. Mas se prestarmos atenção, essa fragilidade ela não foi descoberta agora há 4 meses. Essa fragilidade já nos acompanha desde que o homem é homem, desde que o homem caiu. Essa fragilidade acompanha o homem. Porque no momento da queda, o homem abriu mão da sua eternidade, de estar eternamente vivo. E o homem passou então a ter um limite de vida. E desde então, essa fragilidade acompanha a humanidade. Porém, nós gostamos de nos enganar, nós gostamos de nos iludir, seja apoiado no nosso status social, na nossa sabedoria, no nosso conhecimento, na nossa saúde, seja qual for a situação, nós gostamos de nos iludir achando que somos alguma coisa, achando que podemos superar essa fragilidade. Nós vemos aí a todo instante o homem querendo desafiar a sua fragilidade, querendo superar os seus limites, querendo bater recordes sobre os seus limites, porque o homem não aceita a sua fragilidade. E quando o homem não aceita a sua fragilidade, o homem tem dificuldade de reconhecer a soberania do Senhor. Quando o homem insiste em não aceitar a sua fragilidade, o homem permanece com dificuldade de reconhecer que eterno, que soberano, que Senhor somente é Deus. E precisamos então compreender que essa fragilidade humana, ela nos motiva a reconhecer a soberania de Deus. Que Deus é soberano. E aqui no Salmo, o salmista vai começar dizendo: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que o monte nascesse, ou que Tu formaste a terra, o mundo sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. O Senhor sempre foi e sempre será Deus. Às vezes nós nos iludimos que achando que Deus depende de nós. Porque o Senhor nos mima, porque o Senhor tem prazer em nos agradar. Às vezes nós achamos que o Senhor é o nosso mordomo, nós trocamos, invertemos as coisas. E quando isso acontece, nós achamos que somos alguma coisa além do que somos. Nesses últimos dias, a humanidade toda, não somente algo que está acontecendo no Brasil, ou no estado do Rio de Janeiro, ou na cidade de São Gonçalo, mas a humanidade tem sentido essa fragilidade bem próxima. Mas a gente olha ao nosso redor
Amados, basta a gente olhar perto de nós, nas nossas proximidades. A gente vê que, à medida que as coisas vão se acalmando, que as medidas restritivas vão ter uma certa flexibilidade, nós novamente já começamos a nos achar alguma coisa. Nós novamente começamos, como diz, tem um desenho que acho que é dançamos na cara do perigo. Sendo que o nosso perigo não é um vírus. Aquilo que nos assombra não é a falta de emprego, não é apenas uma enfermidade. O perigo maior que tão de perto nos rodeia é a morte eterna. Mas porque achamos que somos alguma coisa, porque temos um espaço de tempo aqui nessa terra, nós ignoramos que Deus é soberano e que Deus nesse tempo todo tem dado chance. Deus tem aberto a porta da graça, que Deus tem clamado aos seus ouvidos, aos meus ouvidos, a salvação, e que nós temos rejeitado, porque nós queremos apenas ser o que somos. Queremos apenas mostrar que temos algo, que somos algo, sendo que nós não somos nada. E nós temos ignorado a soberania do Senhor. A soberania de Deus, que enviou seu Filho para morrer por nós. A soberania de Deus, que abriu a porta da graça para todos aqueles que nele creem, aquele que aceitar, aquele que com o coração, aquele que com sua boca confessar, poder ser participante da vida eterna. E a soberania de Deus, que um dia virá julgar todos, desde os grandes aos pequenos, aos menores, todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações. Nesse dia não haverá cor, não haverá raça. Nesse dia não haverá grande, não haverá pequeno. Nesse dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor. Mas nós nos apegamos apenas naquilo que nós temos consciência na nossa fragilidade humana. Porque sabemos um pouco mais do que o outro. Porque temos um pouco mais de saúde. Porque tenho mais seguidores. Achamos que somos alguma coisa e ignoramos a soberania do Senhor. A soberania de Deus, que é de eternidade a eternidade. Antes que você existisse, o Senhor já era soberano. E Ele sempre será. Uma vez entendido isso, que o homem é frágil e que Deus é soberano, a gente pode agora então entender a súplica de Moisés no versículo 12. Moisés, que já tinha vivido tantas coisas com o Senhor. Imagine Moisés vendo ali um a um daquela geração padecendo no deserto, porque o Senhor tinha falado que nenhum deles entraria na terra, porque eles duvidaram do Senhor, porque eles não tomaram posse daquilo que Deus já tinha entregado para eles, porque eles se rebelaram contra o Senhor, pecaram contra o Senhor. E o Senhor falou que daquela geração, somente os seus filhos, somente as crianças, aqueles que na ocasião os pais tinham dito que seria como presa, que seria escravo para aqueles homens daquela terra que o Senhor tinha falado, entre e possui, porque eu te dei essa terra. Você conhece essa história? E o Senhor jurou que aquela geração não entraria na terra prometida. Mas você imagina Moisés ali acompanhando, um a um, morrendo. E Moisés ali analisando todo aquele cenário. Moisés, que conhecia, já tinha vivido tantas coisas com o Senhor, que já tinha visto a glória do Senhor passar, que já tinha estado no monte na presença do Senhor, recebendo dele as tábuas do mandamento. E chega nesse momento aqui, Moisés reconhece que Deus é Deus. Moisés reconhece a fragilidade do homem. E Moisés então tem um clamor ao Senhor.
Ensina-nos a contar os nossos dias. Amado, e quando Moisés fala, ensina-nos a contar os nossos dias, eu quero que você entenda que ele não está falando de uma forma matemática e numérica. É muito mais além. Não é somente falar, eu tenho 38 anos, multiplicar e ver quantos dias eu vivi. Não é apenas isso. Ensina a viver de forma que te agrade, Senhor. Ensina-nos a viver os nossos dias de forma que seja proveitoso para o Senhor. Ensina-nos a ter dias, a viver os nossos dias não desleixadamente, não negligenciar a tua palavra, não negligenciar o teu chamado, não negligenciar a tua presença durante os meus dias. Porque, amado, se formos pegar os nossos dias, pararmos, analisarmos, e você pode falar assim, eu tenho X idade, e você pega aí, você analisa quanto tempo da sua idade, dos seus dias, realmente foram proveitosos. Quanto tempo você realmente aproveitou? E quando a gente diz aproveitou, a gente precisa tomar um cuidado, porque a ideia de aproveitar hoje, que a humanidade tem, é totalmente antibíblica, é totalmente fora dos padrões do Senhor. E infelizmente, mesmo nós, já servos do Senhor, às vezes a gente tem uma visão errada. A gente acha que estamos aproveitando os nossos dias quando nós vivemos para o nosso querer. Quando nós vivemos para a nossa vontade. Quando nós fazemos o que nós queremos. Aí sim eu estou aproveitando. Aí sim está valendo a pena. Aí sim eu estou vivendo. Mas analisa diante da palavra do Senhor, a luz da Bíblia. Você foi criado com um propósito divino. O Senhor te criou, o Senhor te chamou, o Senhor te formou com um propósito divino. E analisando agora, nesse momento, você tem contado seus dias de maneira proveitosa para o Senhor? Os seus dias podem ser contados para o proveito do Senhor? Ou foi apenas um tempo que passou e que de nada se aproveita desse tempo todo que você viveu? O que realmente o Senhor pode utilizar, desfrutar dos seus dias de vida, dos meus dias de vida? Quanto dos nossos dias o Senhor pôde utilizar? O Senhor pôde glorificar o nome dEle. O Senhor pôde se alegrar com a nossa vida. E Moisés está falando, Senhor, então me ensina a contar os meus dias. Ensina-me a tirar proveito dos meus dias para a tua glória, a viver de forma que te agrade, a viver de forma que o seu nome seja glorificado, a viver de forma que não te envergonhe, a viver de forma que o seu evangelho seja realmente glorificado, a viver de forma que o seu evangelho seja anunciado. E o segundo ponto é, vivendo dessa maneira, nós alcançaremos corações sábios. Lá em Colossenses 2, versículo 2 e versículo 3, vai dizer assim: para que os seus corações sejam consolados, estejam unidos em caridade, enriquecidos da plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E lendo esse versículo, eu entendo que Cristo é a única maneira de alcançarmos a sabedoria, que em Cristo está escondida a sabedoria, em Cristo está escondido a ciência, em Cristo nós achamos esse tesouro. Então,
A partir do momento que nós decidimos vivermos para louvor da glória de Deus, é a partir do momento que nós vivemos em Cristo. É a partir do momento que nós estamos em Cristo. É a partir do momento que, uma vez que nós nascemos de novo, as coisas velhas se passaram, tudo se faz novo em Cristo. É em Cristo que nós encontramos a plenitude da sabedoria de Deus. É em Cristo que nós encontramos os tesouros escondidos da sabedoria do Senhor. Paulo vai dizer que da mesma forma que nós aceitamos a vocação que há em Cristo, que Cristo nos chamou, que nós devemos andar nele. Então eu entendo que na medida que nós andamos em Cristo, nós começamos a realmente entregar os nossos dias, contar os nossos dias, viver os nossos dias de maneira proveitosa, e encontramos a sabedoria que está em Cristo. Nós encontramos a verdadeira maneira de viver, um viver que agrada ao Senhor, um viver que alegra ao Senhor, um viver que glorifica o nome do Senhor. Cristo é o nosso manual, Cristo é a nossa bússola, Cristo é quem nos direciona a vivermos de forma a agradar ao Senhor. Ele é a nossa forma. E nele está escondido toda a sabedoria. Nele está escondido os tesouros da sabedoria. E nessa noite eu quero convidar você a meditar nesse versículo comigo. Talvez você pare, você reflita e você fale assim: ah, meus dias, como diz aí, minha amiga estava falando para mim que a minha vida parece que é só arrumar casa, trabalhar e pagar boleto. Porque sempre quando ela me liga, eu estou arrumando casa, eu estou trabalhando. Tem que pagar boleto, a gente tem que pagar, senão a gente não vive, né? Fazer o quê? E talvez a sensação que você tenha seja essa, que sua vida está passando, que não há nada que... Sabe aquela coisa que você fala assim: nossa, não fiz nada de útil na vida. Meus dias passaram, minha vida está quase no fim, e eu não fiz nada. O que eu fiz? Talvez porque até hoje você tenha vivido a sua maneira. Talvez a sua bússola até hoje tenha sido o seu conhecimento. Talvez o que tem te direcionado até hoje na sua vida tenha sido os seus pensamentos, o seu conceito, os seus valores. Mas nessa noite eu quero te convidar a você mergulhar no Evangelho. A você pedir ao Senhor que abra os seus olhos, que a luz do Evangelho chegue à tua vida e que você conheça a Cristo. E talvez você fale assim: mas eu já conheço o Senhor, já sirvo o Senhor. Então eu te convido, assim como Moisés falou no livro dele, que possamos conhecer e prosseguir em conhecer ainda mais, que possamos mergulhar ainda mais, que possamos sair da água no joelho, que possamos ir para a água no lombo, que possamos mergulhar nessa água, que possamos mergulhar no Senhor. Lá Tiago vai dizer na sua epístola que se alguém tem falta de sabedoria, peça ao Senhor, porque Ele dá e não lança em rosto. Ele dá sem medida. Porque quando nós nos entregamos ao Senhor, a plenitude de Cristo vem sem medida para nós. O Senhor Jesus Cristo se revela sem medida para os seus, para aqueles que querem o conhecer. O Senhor não se revela aos poucos, mas Ele se revela sem medida para nós. E uma vez que estamos nele, uma vez que estamos firmados nele, nós conseguimos encontrar um coração sábio, porque é revelado a nós os tesouros da sabedoria. E é maravilhoso, amado. É maravilhoso quando temos essa oportunidade de nos aprofundar em Cristo.
quando temos essa oportunidade de aprender em Cristo. Eu fico vendo os discípulos que seguiam Jesus, cada oportunidade que eles tinham, eles se assentavam aos pés do Senhor para ouvir. Cada oportunidade que eles tinham, eles estavam ali aos pés do Senhor aprendendo. E para nós não é diferente. Nós temos o nosso manual. Nós temos a palavra de Deus, que de Gênesis a Apocalipse é a revelação de Cristo. De Gênesis a Apocalipse é o Senhor revelando o seu amor através de Cristo. E nós temos essa possibilidade de nos assentar aos pés do Senhor e aprender dele. E aprender com ele. E aprender sobre ele. Porque ele não se revela aos poucos, mas ele dá sem medida. Aqueles que têm o coração desejoso de aprender com o Senhor, de conhecer o Senhor sempre chama o seu povo ao conhecimento. O Senhor ainda fala na sua palavra que o povo perece por falta do conhecimento. O Senhor nunca quis que nós ficássemos ignorantes. O Senhor nunca quis que nós fôssemos enganados por falta de conhecimento. Mas o Senhor sempre nos convidou a conhecê-lo. E Ele sempre quis se revelar ao homem. Toda a história da humanidade, Deus sempre quis se revelar ao homem. Mas muitas vezes nós estamos tão fechados em nós mesmos, tentando superar a nossa fragilidade por nós mesmos, que nós esquecemos que o Senhor, Ele é soberano, mas Ele não está no lugar que nós não podemos alcançá-lo. O Senhor não é um Deus que fica recluso e fala, ninguém pode chegar até mim. Muito pelo contrário, o Senhor preparou para nós o caminho de chegarmos até a Ele. Quando havia barreiras, o Senhor rasgou essa barreira, porque fala, quando o Senhor Jesus suspirou naquela cruz, expirou naquela cruz, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Se havia uma barreira que nos impedia de nos aproximar do Senhor, essa barreira foi tirada pelo próprio Deus, porque Ele sempre quis esse relacionamento com o homem. O Senhor sempre quis esse relacionamento comigo e com você. E Ele não ignora a nossa fragilidade. Muito pelo contrário. Ele usa a soberania dEle para suprir a nossa fragilidade. E quando nós nos atentamos a isso, de que mesmo sendo como uma erva, que hoje está bonita, mas daqui a pouco já não existe mais. O Senhor, Ele é soberano. Ele é eterno. E Ele colocou essa eternidade em nós através de Cristo. Ele nos devolveu aquilo que nos foi roubado, aquilo que nos foi tirado pelo pecado. Porque a nós, uma vez que pecamos, nós temos o direito de receber a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Mas uma vez que, por nós mesmos, nós não podíamos nos justificar, o Senhor Jesus se fez pecado, maldição por nós e nos justificou diante do Senhor, pagando o preço que era meu e que era seu. E através disso, através desse ato de amor, novamente nós podemos ir até o Senhor pelo novo e vivo caminho, como está escrito lá na carta dos Hebreus. E podemos nos achegar ao Senhor. E podemos novamente nos assentar aos seus pés. E podemos novamente aprender com o Senhor aquilo que está escondido, aquilo que ainda está oculto, a nós é revelado pelo Senhor.
que nessa noite você possa compreender isso, você possa meditar nisso. Se até hoje você tem vivido de maneira que seus dias parecem vãos, sua vida parece inútil, que você possa em Cristo, aprender em Cristo a contar os seus dias, a viver de uma forma que agrade o Senhor, que a partir de hoje você possa sim ter uma contagem de dia que agrade ao Senhor, que você possa não apenas enumerar os seus dias, mas que você possa viver de forma que seja um presente para o Senhor, e dessa maneira em Cristo você alcançar um coração sábio, um coração com temor, um coração com amor, um coração obediente, um coração voltado para Deus, um coração que sabe para que foi chamado, para que foi criado. Você foi criado para o louvor da glória do Senhor. Você não foi criado para viver de qualquer maneira. Você não foi criado para estar de qualquer maneira. Você não foi criado para apenas estar de passagem nessa vida, apenas esperando a morte chegar. Você foi criado com um propósito divino. Você não foi um erro. Você não é apenas um resultado de alguma coisa, mas você é um propósito divino de Deus. Então os seus dias precisam ser um propósito divino também. Os seus dias precisam atender a esse chamado. Os seus dias precisam atender a essa vocação. E somente quando estamos em Cristo conseguimos entender isso. Conseguimos alcançar esse coração sábio que entende essa vontade e essa chamada de Deus nas nossas vidas. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor continue derramando sobre a sua vida a esperança. Que nada do que está acontecendo roube de você a esperança e a vontade de viver para o Senhor. Pastor Ana. Amém. Coisa muito boa a gente pensar sobre a nossa vida. E uma coisa essa quarentena tem nos dado, que é tempo. A palavra que Nonata leu aqui no início, lá no Salmo 90, um pouquinho acima vai falar sobre a nossa vida. O versículo 10 diz assim: a duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o melhor deles é canseiro e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. E o final do versículo 9 ele diz assim: acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. E quando eu li esse termo, né, um conto ligeiro, eu gosto muito de ler, sempre gostei. Literatura para mim sempre foi uma matéria maravilhosa, né? Eu li muitos livros durante a minha vida até aqui, tenho lido bem menos do que eu já li. E desde muito adolescente eu me dediquei à leitura, eu comecei com revista em quadrinho, e os livros sempre me interessaram muito. E eu não sei se você gosta de ler ou não, mas Nonata falou aqui sobre a sua vida, sobre aquilo que você viveu até aqui. E eu queria terminar aqui, hoje eu não vou ficar fazendo anúncios, mas eu queria que o culto continuasse. Eu gostaria de que você tirasse esse tempo que a quarentena tem te dado para poder pensar na sua vida. E que você pensasse o que seria escrito se fosse fazer uma biografia sua. Se alguém fosse escrever sobre você, se você fosse contar a sua própria história, será que você seria um livro? Ou será que você seria um conto ligeiro? Eu já li diversos tipos de coisa. Eu lembro de algumas enciclopédias que minha mãe tinha, alguns livros também. Tinha as fábulas de Esopo, acho que era esse o nome, né? Pequenas historinhas, alguns contos, todos eles relacionados a animais que falavam, né? As fábulas eram justamente contadas assim por animais, né? Era a raposa e as uvas e coisas assim. Quem sabe a sua vida não seria algo assim muito breve, levando em conta tudo aquilo que foi pregado aqui. É isso que eu quero que você pense. Seu livro ia dar uma história muito grande contando sobre as besteiras que você fez quando era criança, contando o drama que foi o seu casamento,
contando talvez as porradas da sua adolescência, o tempo que você teve nas drogas, o tempo que você, contando o sofrimento que você passou na sua adolescência quando seu pai bebia e batia na sua mãe. Você talvez teria um monte de história triste para contar, mas pensa no que foi pregado, não desvincula não, eu quero que a pregação continue na sua casa. O que valeu a pena na sua vida? O que você viveu do propósito que Deus tem na sua vida? Você encontrou o seu lugar nessa vida? Você encontrou o centro da vontade de Deus, aquilo, o lugar, a função que Deus tem para você? Eu tenho falado tantas vezes disso, de que eu encontrei o lugar onde Deus me queria e aquilo que era inútil se transformou em algo útil. Hoje viver essa realidade de ser pastor, coisa que eu não pedi a Deus, mas que hoje eu sou e eu amo ser isso. Eu encontrei o meu lugar, eu encontrei o lugar onde Deus me quer. Eu estou vivendo o que Deus tem para mim. E essa realidade preencheu a minha vida de um jeito. E o propósito da minha vida que eu citei lá atrás, ainda com 19, 20 anos, quando eu falei, minha esposa perguntou, minha noiva, né, mas cara, nem sei se era noiva ou se era namorada, falou, o que você espera pra gente? Eu falei, viver a nossa vida em função da vida dos outros. Eu não sabia talvez exatamente a gravidade da coisa, a proporção que ia tomar. Talvez eu profetizasse naquela hora que isso seria o que eu gostaria. Mas na verdade era o que Deus queria, viver a minha vida em função da vida dos outros. Eu encontrei o meu lugar. Há uma alegria que me preenche, há um propósito na minha vida. E talvez você ainda não tenha encontrado isso, o que Deus quer de você. Talvez você viva tentando preencher isso na sua vida. Olha tudo que você ouviu aqui hoje. Rumina um pouco, né? Aquela coisa de continuar mastigando aquilo que você engoliu, né? Você recebeu uma palavra, você se alimentou dela, continua mastigando isso aí na sua casa em nome de Jesus e pensa na sua vida. Se aquilo que valeu a pena, aquilo que Deus pôde fazer, se fosse contar isso sobre a sua vida, se amanhã estivéssemos lá diante de um caixão, o que as pessoas falariam a seu respeito se fosse você que estivesse dentro? Teria coisas para poder falar, poxa, fulano foi uma bênção na minha vida. No momento mais difícil que eu estava passando, fulano estava lá do meu lado. Quantas histórias se juntariam? Seria um conto rápido da sua vida, um conto ligeiro, ou daria um livro? O que Deus pode usar você para fazer daquilo que Ele quer? O quanto você participou de um plano que é maior do que você? Queria que você pensasse sobre isso. Eu vou encerrar o culto aqui, eu vou orar por você, orar pelos pedidos, impetrar a bênção, e eu não vou fazer anúncio nenhum, eu não quero que você desfoque. Continue o culto na sua casa. Que essa noite você possa parar para pensar sobre isso e falar, Senhor, será que realmente valeu a pena a minha vida? E se acabasse agora? E se tudo terminasse? Será que você viveu alguma coisa do que Deus quer? Será que você encontrou o seu lugar ou a sua vida foi inútil? Deus tem um plano para você. Deus quer te colocar nesse mundo. Ah, mas pastor, eu não descobri isso até hoje. Então está na hora de você pedir para Deus, falar, Senhor, me ensina a contar os próximos anos da minha vida com sabedoria, a viver aquilo que você ouviu aqui. Está na hora de pensar, está na hora de orar, está na hora de mudar, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai, nós queremos nessa hora, Senhor, pedir que a Tua palavra continue nos confrontando. A Tua palavra é como um espelho para nós, Senhor. Nós olhamos a realidade da Tua palavra e nós nos vemos, Senhor. E vendo quem nós somos, como um espelho, a Tua palavra não mente. Eu sei que algumas pessoas trabalham a sua imagem, fazem isso todo dia. Acordam, se maqueiam, tiram fotos com a posição estratégica, fazem aquela selfie, botam um sorriso de uma alegria que não existe dentro do coração, uma roupa como se estivesse animada para fazer alguma coisa que na verdade talvez não esteja, faz uma pose de algo que talvez seja mentiroso. Mudam no Photoshop, colocam as coisas diferentes, uma pele lisinha que já não existe mais, né? Um corpo sarado que nunca existiu, fingem ser o que não são. Mas quando para diante do espelho, Senhor, não tem mentira nenhuma. É tudo do jeito que está. A Tua palavra é assim. Eu sei que tem gente que faz de conta que é feliz e não é. Eu sei que tem gente, Senhor, que se diz realizado, mas se perguntar, você é feliz? Vai falar, claro que eu sou, mas nunca foi, porque nunca encontrou o seu lugar, Senhor. Nunca viveu o Teu propósito, aquilo que o Senhor tem para ele e para ela, Senhor.
mas a Tua palavra hoje, como espelho, mostra a realidade, Senhor. Nada com Photoshop, nada com alteração, nada com uma imagem falsa. É a verdade nua e crua, Senhor. Se Teu filho, Tua filha hoje foi confrontado pela Tua palavra, Senhor, que o Teu Espírito Santo continue esse culto ainda, Senhor. Que o Senhor continue confrontando, falando ao coração, revelando. Fala, Senhor, aqueles que quiserem Te ouvir, Senhor. Que haja corações ainda atentos à Tua voz essa noite, Senhor. Que pessoas possam consultar o Senhor a respeito daquilo que o Senhor quer. Que o Senhor possa se revelar, como a Tua filha disse, Senhor, o Senhor tem prazer em fazer isso. Se revela para essa pessoa. Mostra aquilo que ela ainda não entendeu, que ela não viu, Senhor. Aquilo que o Senhor tem para fazer. E em nome de Jesus, opera o milagre nessa vida. Que comece nessa noite a transformação, Senhor. Que comece o caminho de retorno para o lugar onde devia estar. Eu sei que também há a possibilidade, Senhor, de estarmos falando com pessoas agora. Nessa oração, essa pessoa está participando, está uma pessoa ou duas ou mais, eu não sei, que já encontraram esse lugar, o seu lugar, mas que se afastaram deles, se perderam no caminho. Senhor, em nome de Jesus, traz de volta para casa. Traz de volta para o centro da Tua vontade, Senhor. Traz de volta para viver o Teu querer. Senhor, quantas pessoas estiveram envolvidas na Tua obra, foram bênção durante um tempo, Senhor, mas acabaram se perdendo, o pecado os conduziu para longe. Traz de volta, que haja remissão, que haja restituição, como nós cantamos. Em nome de Jesus, que o ministério aconteça, que as promessas se cumpram. Em nome de Jesus. Glorifica o Teu nome nessa vida, Senhor. Que o culto continue, Senhor. Eu só quero terminar aqui te pedindo também por esses pedidos, por essas pessoas. Que o Senhor responda, Senhor, que a Tua glória venha sobre esse lugar e vá também lá onde essa pessoa está, Senhor. E no nome de Jesus, o Senhor realize os milagres que nós temos te pedido, Senhor. Salva, cura, liberta, transforma, restaura, Senhor. Abre portas, faz a Tua glória acontecer, Senhor, na vida dos Seus filhos, Senhor. Responde a esses pedidos, nós te pedimos isso em nome de Jesus. E que o amor que há em Deus, a graça salvadora que está em Cristo Jesus, a comunhão e a consolação que emana do Santo Espírito de Deus, que esteja conosco, com o povo de Deus espalhado em toda a face da terra. A igreja diz: amém. Amém. O culto continua. Nós paramos aqui a nossa transmissão, mas o culto continua na tua casa. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.